Quantas são as pessoas que estão vivendo um verdadeiro drama na vida profissional, na vida econômica? Aliás, seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. E você vai ter aqui, ao longo do programa, entendimento, como vencer situações de dívidas, de desemprego, você que está aí com o nome restrito, você que não consegue alavancar suas vendas, você que não consegue, sabe, ver o fruto do seu trabalho. Muito esforço para pouco resultado. Mas saiba que se você se aliar a Deus, com Ele, você pode fazer a diferença. Acompanhe esta matéria sobre empréstimo consignado para os CLTs. O que você acha disso? Dinheiro e empréstimo, palavras mágicas para quem precisa equilibrar as contas. Na hora do sufoco, para alguns só resta a opção de pedir emprestado. Uma prática cada vez mais usada no Brasil diante do aperto financeiro. E como não faltam necessitados de uma graninha extra, agora existe empréstimo consignado para trabalhadores CLT, ou seja, profissionais que estão na ativa com carteira assinada. O desconto será realizado direto no salário. O saldo do fundo de garantia será usado como garantia. Em termos de números, as taxas de juros são as seguintes. Elas variam entre 2,99% e 4,99% ao mês. No Jornal da Record, a economista Patrícia Lages fez uma comparação sobre os juros consignados e outras formas de empréstimos. Nós vamos ver a diferença do impacto entre o consignado para aposentados e para trabalhadores com carteira assinada, considerando os números médios, o empréstimo em torno de R$ 6.600 a uma taxa de 1,8% com o parcelamento em 19 meses, teria um custo final de mais de R$ 7.800, sendo mais de R$ 1.200 só de juros. Agora, nas mesmas condições, só que com a taxa de 4,99%, o custo final passaria dos R$ 10.400 e só de juros o trabalhador pagaria quase R$ 3.800. Apesar das taxas de juros serem maiores do que a do INSS, a procura tem sido grande. Desde o dia 21 de março, data que entrou em vigor, cerca de 1 bilhão em empréstimos já foram feitos. A cifra corresponde a cerca de 193 mil contratos assinados. Mas já houve mais de 11 milhões e meio de propostas. O número deve aumentar ainda mais. O valor médio contratado ficou acima dos R$ 6.000, com parcelas de cerca de R$ 340 por mês e prazo de 19 meses para pagar. Mas em que casos é interessante recorrer a esse empréstimo? Olha, para quem já tem uma dívida com uma taxa de juros maior, pode valer a pena quitar o débito e ficar com uma dívida de juros mais baixos. Em princípio, há de se entender que há muita vantagem no empréstimo consignado para a CLT. Mas há um detalhe pouco falado e que nem todos sabem. Ouve aí. Mas atenção, é preciso comparar as taxas e os prazos, não apenas o valor da parcela. Porque uma prestação menor, mas com um prazo mais longo, pode deixar a dívida ainda mais cara. O que acontece com o trabalhador que for demitido? Olha só, em caso de demissão, o credor poderá tomar até 10% do saldo do FGTS e até 100% da multa rescisória, aquela multa de 40% sobre o FGTS. E se ainda não for o suficiente para quitar a dívida, o restante será descontado dos salários do próximo emprego em regime CLT. Só que serão acrescidos mais juros pelos meses em que o trabalhador não fizer o pagamento. Então, será que esse crédito do trabalhador pode ser benéfico? Empréstimo consignado CLT ajudará o brasileiro ou criará mais dívidas?
Quantas são as pessoas que têm se enveredado pelo caminho do empréstimo, empréstimos a bancos, empréstimos com agiotas e têm, sabe, vivido um drama de uma bola de neve, sabe? Tentam resolver um problema criando outro e às vezes outro até maior. Entenda, meu amigo e minha amiga, se você tem necessidades, busque em Deus a direção. Aí está, então, o objetivo do Congresso da Prosperidade com Deus às segundas-feiras. Porém, antes de eu falar melhor a esse respeito, a nossa central de atendimento espiritual já está à sua disposição. É o telefone 48 3216 6162, WhatsApp 11 3573 3500. É um WhatsApp nacional, mas você que nos acompanha em Florianópolis ou em todo o estado de Santa Catarina, as mensagens chegam aqui para nós e nós vamos lhe atender e lhe ajudar. A plataforma na internet é o pastoronline.com. Entre em contato agora e você será ajudado. Porém, nós temos então às segundas-feiras o Congresso da Prosperidade com Deus. E nesta agora, dia 26 de maio, nós teremos a Segunda-feira da Paz. Você vai entender agora, neste intervalo, o porquê esta segunda-feira será tão importante. Paz. Uma palavra pequena, mas a sua ausência faz muita falta. O que tem tirado a sua paz? Uma dívida? A falta de clientes? O medo do futuro? Ou os fracassos do passado? Você não pode se conformar com os transtornos financeiros. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Participe da Segunda-feira da Paz. Certamente a partir deste dia, tudo será diferente na sua vida financeira. Dia 26 de maio, na Vigília das Grandezas de Deus. Pegue um papel, escreva todos os problemas que têm preocupado você, que têm deixado a sua cabeça quente, te estressado. Coloque num papel agora ou assim que puder e traga nesta segunda-feira. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos apresentar a Ele essas batalhas e guerras que você vem enfrentando. E Ele então vai trazer a paz para você. E na oportunidade, você fará um pacto com Deus. Se você ainda não tem a aliança, a nova aliança do ano de 2025, você receberá este anel gratuito em cor ouro branco com a gravação em hebraico Aliança com Deus. E certamente, se você der ouvidos a Ele, colocar em prática a sua palavra, então a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. O texto sagrado fala a esse respeito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Obviamente, quem o busca. E é o que você tem que fazer. Se organize, se programe. 6 horários, 7 da manhã o primeiro, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, cair da tarde. Bispo Jean Paulo estará neste horário. E eu estarei com você no Congresso da Noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Você vai ter a oportunidade de estar neste local sagrado, entrada, estacionamento gratuitos, não importa a sua religião, e certamente você vencerá e terá paz. Para mais endereços, isso acontecerá em todas as Universal, o site é universal.org/localizar. Vamos agora a alguns de muitos testemunhos de pessoas que têm dado aqui no altar e Deus tem dado a vitória a elas. Seu nome? César. Antes do pacto, César, como era a sua vida financeira? Fracasso, derrota, miséria, frustração, perca, empresa fechada, literalmente uma desgraça. Quanto tempo você viveu nessa situação? Anos. Uns 10 anos, pelo menos. Uns 10 anos. Nesses 10 anos, o que você conquistou e depois perdeu? Conquistei caminhão, conquistei carro, conquistei casa, empresa. Tudo isso se foi. Decisões erradas, escolhas sem erradas, sabedoria, sem direção, sem visão, sem nada. Aí perdeu. Perdi tudo. Chegou na Igreja Universal, tinha o quê? Nada, bispo. Tinha dívida? Tinha muita dívida. Em termos de bens, não tinha nada. Nada. E casamento dívida? Fracassado. Eu senti entrado de um casamento, vim para um outro casamento, mas aí sem visão, sem direção, os fracassos continuaram seguindo. Vida enrolada. Vida enrolada. Depois que você fez o pacto. Bispo, eu cito sempre primeiro assim, é impossível conquistar sem inserir o Espírito Santo. Uhum. Essa foi a primeira conquista. E aí as vitórias vieram. A partir do batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus. O que Deus faz? Quanto tempo? O batismo com o Espírito Santo faz 14 anos. 14 anos. Nesses 14 anos, quanto tempo
firme no pacto na segunda-feira? De lá para cá. De lá para cá. Sim, senhor. Nunca deixou. Não, senhor. O que Deus vem acrescentando na sua vida? Bispo, foram muitas lutas até abrir agora o primeiro escritório. Eu aluguei uma sala com escritório para conquistar cada imóvel, cada móvel, cada passo, documentação, tudo. Levei 1 ano e meio só para fazer isso. Muito sofrimento. Escritório do quê? De um ramo imobiliário. E como é que está Uma direção que Deus deu há 20 anos atrás. Mas começou agora há pouco. Comecei agora há pouco. E como é que está agora? Arrebentando, bispo. Os negócios acontecem naturalmente, eu não preciso fazer esforço para nada. Só tenho que obedecer ao meu Deus. Obedece a direção que vem do altar? Sim, senhor. E está vendo o resultado. Isso é carro, é imóvel, tudo isso então, é consequência. Você perdeu muita coisa. O que você já pôde conquistar? Deus deu e deu melhor, com certeza. Bispo, nós não tínhamos casa, hoje estamos conquistando a primeira e já vamos para a segunda. O escritório a gente está abrindo o primeiro, ao final do ano nós vamos abrir o segundo. E carro, isso é consequência, a gente não olha para isso. Materialmente, eu falo assim, de Deus vem, para Ele volta, mas o Espírito Santo é a segurança. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vai bem forte com o Senhor Jesus. Amém? Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo, e isso me incomodava muito, eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado, porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo, era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso. Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb. Essa força, essa vontade de vencer. E acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava, era ir para o supermercado. Porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora fazendo o cálculo para você não passar aquele valor. Chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens, porque o valor não dava para você comprar. E isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé, junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza paz, que eu tenho. Alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, Amém. em nome de Jesus. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Seu nome? Meu nome é Caleb. Antes e depois do pacto da prosperidade, Caleb. Então, bispo, antes, tudo que eu colocava a mão, né, para fazer na empresa que eu trabalhava, né, era um grupo de alguns restaurantes. As coisas vinham dando errado na vida no geral, né? E eu casei essa busca, né, na segunda-feira, no congresso, logo depois de retornar, né, no meu período de conversão. E as coisas pós, né, buscar fazer esse pacto do congresso, né, ouvindo as palestras, aplicando isso na minha vida, eu fui vendo uma diferença, né, no meu casamento, que foi se estendendo para a vida profissional, e
tudo que antes eu estava colocando a mão não estava fluindo, não estava acontecendo, amarrava, começou a fluir, começou a realmente dar certo, né? Aonde na empresa onde eu trabalhava, onde eu colocava as mãos, Deus estava abençoando, né? Eu consegui, né, alguns cargos na empresa, eu consegui, por fim, né, Deus nos abençoou com a aquisição agora recente, né, do maior restaurante, né, que o grupo tinha, né, a gente conseguiu fazer a compra, Deus nos honrou. Comprou o seu restaurante? Compramos o nosso restaurante, que inclusive o meu pai também, que também buscava nas reuniões de segunda, né, acabou entrando como meu sócio, e a minha esposa também, então acabou virando um ambiente familiar. Um negócio de família. E de fé, porque a gente se baseou muito, né, nessa fé, nessa busca para adquirir um negócio que, graças a Deus, tem sido bem abençoado. Tem prosperado. Sim, senhor. Firme no pacto. Firme no pacto. Vai parar ou vai continuar? Daqui para cima, né? Deus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas. Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você pode ser a próxima pessoa a testemunhar se você então agir a sua fé. Você é o nosso convidado para esta segunda-feira, hein? Você profissional de qualquer área, você que é da área alimentícia, da área de vestuário, da área de transportes, de turismo, você que trabalha na área da construção civil, você que é empreendedor, você que é lojista, você que é um MEI, você que é um grande empresário, você está iniciando a sua loja agora e está enfrentando as dificuldades iniciais. Todo início tem as suas batalhas, não é verdade? Venha se aliar a Deus. Você que quer uma ideia, uma inspiração para acertar na vida financeira, esteja conosco. Você que tem causa na justiça e elas estão travadas, você precisa fechar contratos, por exemplo, orçamentos que já era para ter dado certo, estão ainda emperrados. Vamos clamar a Deus nessa segunda e Deus então vai intervir. A mão dele vai se mover na sua direção e tudo será diferente. 6 horários estão aí na sua tela, no seu vídeo, endereço também. Você é o nosso convidado, segunda-feira agora, a Segunda-feira da Paz. Vamos a mais resultados. Nome da senhora? Loreci. Dona Loreci, fique à vontade. Qual o testemunho da senhora aqui no Pacto com Deus? Pastor, eu passei por uns problemas de saúde e fiquei hospitalizada, não consegui trabalhar quase o mês todo e estava preocupada porque quando eu voltei tinha contas da empresa, tinha coisas de casa para pagar também, mas Deus ele é tão maravilhoso que eu nem imaginava. Veio um cliente que teve uma negociação de 2 anos atrás, não deu certo, ficou paralisada, o cliente voltou a me procurar, fechamos a negociação e outras vendas também aconteceram e supriu tudo. A gente ficou em paz, a gente conseguiu suprir todas as necessidades da casa e todas as necessidades da empresa. E também a vitória, assim, eu comecei a ter problema de saúde em novembro. E em meio a essa luta toda de saúde e tudo, mesmo assim, eu tinha uma sociedade. E agora, em janeiro, começo do ano, eu consegui comprar parte do sócio, então a empresa é nossa,
Agora a gente integralmente é nossa. Eu e meu esposo, meu esposo está de férias, está me ajudando na empresa também, e a gente tem outros projetos juntos também ali. E a gente vê a mão de Deus na empresa. Graças a Deus. A empresa tem 1 ano só, mas a gente vê degrau a degrau o crescimento dessa empresa. Quer dizer, mesmo passando um momento difícil aí de saúde, de novembro para cá, né? Sim. Deus não desamparou. Não desamparou. E de saúde como que está? Está recuperando. Amém. Também, graças a Deus. Estou bem. Graças a Deus. E prosperando. E prosperando. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Tainá. E a Vitória, Tainá, aqui na prosperidade com Deus? Foi do voto dos insatisfeitos. Semana passada, né? Sim. Eu clamei, né? Pedi para o Senhor que eu estava insatisfeita com o meu salário. Então, eu falei, Deus, eu quero que a sua palavra seja provada na minha vida. Eu quero mostrar ao Deus que tu é. E quando foi na quarta-feira, a minha patroa veio falar comigo sobre o aumento do meu salário. Eu fiquei assim... Não estava acreditando. Surpresa. Uhum. E, tipo assim, eu chorei muito, né? Chorei bastante porque eu falei, nossa, eu fiz essa oração, falei com Deus, fui sincera e pedi para Ele. Eu falei assim, Deus, eu não vou pedir aumento, eu não vou falar nada. Eu quero que o Senhor me mostre, me dê uma direção que, se for da Tua vontade, o Senhor vai me abençoar. E aconteceu. E aconteceu. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Alcides, sua vida antes do pacto, sua vida depois do pacto com Deus. Então, pastor, quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 empresas, perdi as 2 empresas, cheguei desempregado, morando num porão, a zero. Não tinha dinheiro para combustível, não tinha dinheiro para transporte. Foi assim que eu cheguei. E através do pacto com Deus, levar as coisas a sério, pegar o que se prega aqui e colocar na prática lá fora, às vezes é complicado, é difícil, mas a gente tem que perseverar. E assim veio mudando, veio transformando a nossa vida. E hoje, graças a Deus, as 2 empresas que a gente tinha, que elas ficaram para trás. Mas a gente conseguiu uma outra, que ela vem há muitos anos já trabalhando no mesmo setor, e Deus nunca deixou faltar trabalho. E a gente veio prosperando, veio crescendo gradativamente. Veio um propósito, a gente faz, veio um impacto, a gente faz, veio mais uma campanha, a gente faz, sem aquela ansiedade de ter as coisas. A gente tem um sonho, a gente tem um projeto e gradativamente Deus ele vem suprindo para a gente chegar ali. Qual o ramo de atividade da empresa? Eu trabalho com eletricidade. Eletricidade? Sim, senhor. E Deus tem enviado clientes, trabalho, não falta? Eu tenho clientes que já têm há mais de 35 anos, o mesmo cliente, a mesma empresa, e tem muito trabalho mesmo. E graças a Deus, daquele porão que a gente morava, hoje a gente tem um prédio com 5 apartamentos, estamos construindo mais 2 casas para vender. Minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu, e graças a Deus tudo vem prosperando. Quer dizer, passo a passo, Deus vem dando crescimento. Passo a passo. Paulatinamente. Paulatinamente. Mas Ele honra. Honra. É uma escadinha. A gente não pode querer fazer na força do braço. Tem que ser na direção de Deus. E quando Ele dá a direção, às vezes a gente pensa assim, mas essa direção não tenho condições hoje de começar. Começa devagarinho, porque ali Ele vai dando a direção, a gente vai iniciando e ele vai aparecendo como se não... Aquilo não tem nada. Nos olhos humanos não tem nada. Mas aquilo vai crescendo, gradativamente ele vai crescendo. E cada direção que ele vai dando, vai abrindo um horizonte para a gente. Que aquilo vai dar certo, e se ele colocar outro projeto no coração da gente, vai dar certo também. É assim que a gente tem sido abençoado. E eu pergunto para o senhor, seu Alcides, qual a maior riqueza do senhor? Aí é muito diferente. Porque a maior riqueza, pastor, é o Espírito Santo. A maior riqueza... A pessoa ela pode ter tudo, dinheiro, posse, ter viagem, ter bens, ter carro de luxo, mas sem o Espírito Santo ela não tem prosperidade. Ela tem bens, ela tem material. Porque o Espírito Santo, ele todos os dias, ele vem até a gente, ele sustenta a gente, ele dá a direção para a gente, ele fortalece
a gente nas dificuldades e a gente não para. A gente tem paz, mesmo nas lutas, a gente coloca a cabeça no travesseiro, dorme. No dia seguinte, tem uma direção e vem a palavra dele. Eu sempre me apeguei numa palavra e isso eu não mudo. Não mudei desde o dia que eu ouvi essa palavra. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Ponto. E as demais coisas são acrescentadas. Então, eu não tenho essa preocupação de querer mais e mais, não. Porque esse buscar a Deus, então, é minha obrigação buscar. As demais coisas são acrescentadas é por aquilo que eu sou com Deus. Então, ele vem acrescentando. Até aquilo que a gente não pediu, graças a Deus, Deus hoje tem dado. Tem dado. Amém. Muito obrigado pelo seu testemunho. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Portanto, amigo e amiga, cada testemunho exibido é Deus dizendo: eu também posso mudar essa situação, a sua vida. Agora, fé não é o que a gente apenas fala, mas fé é o que a gente faz. Fé é ação. Enfrente distância, trânsito, garoa, frio, calor, não importa. Se os fatores externos te vencem, como você vai vencer as demais batalhas da sua vida, né? Se eu digo os fatores climáticos, distância, etc. Então, vamos buscar a Deus, vamos dar a mão a Ele, venha firmar o seu pacto. Segunda-feira agora, nós aguardamos por você. 6 horários, o endereço está aí, você já sabe, e isso acontecerá em todas as Universal, Segunda-feira da Paz. Vamos clamar por paz, que você termine esse ano de 2025 em paz. Chega de derrotas, de fracassos. Você tem aqui a Catedral da Fé e você então é o nosso convidado aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, tá certo? E enquanto não chega segunda, domingo agora, nós teremos o domingo da entrada no Reino de Deus. Você é o nosso convidado, domingo agora, dia 25 de maio, será um domingo todo especial e com certeza essa concentração de fé e milagres transformará a sua vida. Se você entrar no reino de Deus, você encontrará ali tudo que o reino de Deus pode proporcionar. O Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tá certo? 9h30 da manhã em especial, o Bispo Jean Paulo estará, e também temos os demais horários aqui na Mauro Ramos, 1310, em todas as Universal. Que Deus abençoe a todos e até lá.